Vamos imaginar a seguinte situação. Você chega ao escritório, abre o computador e começa a trabalhar. Em poucos minutos alguém passa atrás da sua mesa, outra pessoa atende uma ligação, um grupo começa a conversar ao lado. Você tenta voltar ao que estava fazendo, mas sua atenção foi sequestrada. Agora surge uma pergunta importante. E se o problema não fosse a sua concentração, mas o projeto do escritório? Nas últimas décadas, a arquitetura corporativa adotou massivamente o modelo de Open Office, o escritório totalmente aberto. A ideia parecia elegante, menos parede, mais interação, equipes mais integradas e comunicações mais rápidas. No entanto, pesquisas recentes em neurociência, psicologia ambiental e comportamento organizacional começaram a revelar algo que arquitetos e planejadores precisam considerar com muita seriedade. Ambientes sem gradação espacial reduzem drasticamente a capacidade de foco. Mais do que isso, hoje sabemos que o ambiente físico pode aumentar ou diminuir a performance cognitiva das pessoas. Isso significa que o projeto do escritório não é apenas uma questão estética ou organizacional. Ele interfere diretamente na forma em que pensamos, decidimos e resolvemos problemas. O mito do Open Office. O modelo de escritório aberto se popularizou principalmente a partir da década de 60 e 70. A proposta era criar ambientes mais horizontais, menos hierarquizados e mais colaborativos. Na teoria parecia uma solução extremamente eficiente. Menos divisórias, mais interação entre equipes e maior circulação de ideias. Na prática, porém, surgiram efeitos colaterais importantes. Ambientes completamente abertos aumentam interrupções constantes, distrações auditivas, estímulos visuais e fadiga cognitiva. Em outras palavras, criam exatamente o oposto das condições necessárias para atividades intelectuais complexas. Esse problema não é apenas organizacional, ele é neurológico. O cérebro humano simplesmente não foi projetado para lidar com estímulos simultâneos constantes ao longo de horas de trabalho. Neuroarquitetura: como o espaço influencia o cérebro? Para compreender melhor a questão de como o espaço influencia o cérebro, precisamos olhar para um campo relativamente recente dentro da arquitetura, a neuroarquitetura. Um dos criadores dessa área foi John Eberhard, que foi arquiteto e também fundador da Academy of Neuroscience for Architecture, uma instituição criada justamente para aproximar arquitetos das pesquisas em neurociência. A premissa do trabalho dele é simples, mas extremamente poderosa. A arquitetura não influencia apenas o comportamento das pessoas, ela influencia o funcionamento do cérebro. Elementos como luz, proporção, ruído, visibilidade, densidade espacial e organização do ambiente alteram níveis de estresse, capacidade de atenção, tomada de decisão e desempenho cognitivo. Em outras palavras, o ambiente construído passa a fazer parte do próprio sistema cognitivo das pessoas. Quando pensamos dessa forma, um escritório deixa de ser apenas o lugar onde o trabalho acontece. Ele passa a ser um dispositivo que molda como o trabalho acontece. Sistema 1 e 2. Como pensamos no trabalho? Para aprofundar essa discussão, vale trazer um conceito fundamental do psicólogo e economista Daniel Kahneman, prêmio Nobel da Economia e um dos pesquisadores mais influentes do estudo da tomada de decisão. Kahneman demonstrou que o cérebro humano opera basicamente em dois modos de funcionamento. O primeiro é o chamado Sistema 1. Trata-se de um modo rápido, automático e intuitivo que reage constantemente aos estímulos do ambiente. É o sistema que usamos para respostas imediatas e tarefas simples. O segundo é o Sistema 2. Esse é mais lento, analítico e exige esforço cognitivo. É o sistema responsável pelo pensamento profundo, pela análise estratégica, pela resolução de problemas complexos e pela tomada de decisões importantes. Grande parte das atividades mais valiosas dentro de empresas depende exatamente desse segundo modo de funcionamento. Planejamento, análise, inovação e estratégia exigem concentração prolongada. O problema é que ambientes saturados de estímulo ativam instantaneamente o Sistema 1. Movimentos ao redor, conversas próximas, pessoas passando e notificações constantes captam continuamente a atenção. Com o tempo, o cérebro entra em um estado de vigília permanente. Ele reage o tempo todo ao ambiente, mas raramente consegue entrar em um estado de pensamento profundo. Novo capítulo, a teoria da restauração da atenção. A psicologia ambiental oferece uma contribuição decisiva para entender como
resolver esse problema. O pesquisador Stephen Kaplan, professor da Universidade de Michigan, desenvolveu o que mais ficou conhecido como teoria da restauração da atenção. Kaplan dedicou décadas a estudar como diferentes ambientes influenciam a capacidade cognitiva das pessoas. E, segundo essa teoria, a atenção humana funciona como um recurso limitado. Ao longo do dia, tarefas que exigem concentração intensa consomem progressivamente essa energia mental. Quando esse recurso se esgota, surgem fadiga cognitiva, dificuldade de concentração e pior qualidade de decisão. No entanto, Kaplan demonstrou que certos ambientes conseguem restaurar essa capacidade, especialmente em ambientes que apresentam natureza, paisagens, vegetação e estímulos visuais suaves. Esses ambientes ativam o que ele chamou de atenção involuntária suave. Em vez de exigir esforço mental, eles permitem que o cérebro relaxe temporariamente, recuperando energia cognitiva. Em termos simples, a natureza ajuda o cérebro a voltar a pensar melhor. Natureza, biofilia e desempenho cognitivo. Diversos estudos mostram que o acesso visual à natureza melhora significativamente o desempenho cognitivo. Funcionários que têm vista para árvores, jardins ou paisagens naturais apresentam melhor capacidade de concentração, menor fadiga mental e decisões mais consistentes. Esse fenômeno também se relaciona com o conceito de biofilia. Wilson propôs que os seres humanos possuem uma afinidade inata com os sistemas naturais porque nossa espécie evoluiu durante milhares de anos em ambientes naturais. Quando a arquitetura reintegra elementos naturais ao espaço construído, ela reconecta o cérebro com condições ambientais para as quais ele foi biologicamente calibrado. Novo capítulo: Gradação espacial, o princípio central do escritório cognitivo. Talvez um dos conceitos mais importantes para a arquitetura corporativa contemporânea seja o da gradação espacial. Em vez de projetar um único ambiente homogêneo, escritórios mais inteligentes criam diferentes níveis de estímulo e privacidade ao longo do espaço. Alguns ambientes favorecem interação rápida e colaboração intensa. Outros oferecem condições mais controladas para trabalho individual. Existe também espaços dedicados à concentração profunda, como isolamento acústico e visual, além de áreas voltadas para pausas e recuperação mental. Quando o escritório oferece essa diversidade, as pessoas passam a escolher um ambiente adequado para cada tipo de tarefa mental. Ou seja, o espaço deixa de ser apenas um layout fixo e passa a funcionar como um verdadeiro ecossistema cognitivo. A importância das pausas cognitivas. Outro item que costuma ser negligenciado é a importância das pausas. Muitas empresas ainda enxergam momentos de descanso como perda de produtividade. A pesquisa científica mostra exatamente o contrário. Pequenos intervalos de recuperação mental aumentam clareza de pensamento, amplificam a capacidade estratégica e melhoram a qualidade das decisões. Ambientes de pausa bem projetados funcionam como zonas de restauração cognitiva. Luz natural, presença de vegetação, conforto ambiental e uma atmosfera mais tranquila ajudam o cérebro a se reorganizar. Esses espaços não são fuga do trabalho, eles fazem parte do próprio processo intelectual do trabalho. Caso real, o Campus Google. Algumas empresas de tecnologia compreendem bem essa lógica. Um exemplo interessante é o campus da Google, especialmente os projetos mais recentes desenvolvidos para a empresa na Califórnia. Ao longo dos últimos anos, a Google passou a tratar seus escritórios não apenas como espaços de trabalho, mas verdadeiros ecossistemas de atividade cognitiva. Os projetos mais recentes foram projetados por escritórios como o do Big. Os projetos mais recentes foram desenvolvidos por escritórios como o Big, liderado pelo arquiteto dinamarquês Bianchi Ingels, e também pelo escritório Heatherwick Studio, do designer britânico Thomas Heatherwick. A proposta desses projetos parte de uma ideia bastante clara. O trabalho intelectual não acontece em um único estado mental. Ao longo do dia, alternamos entre momentos de foco profundo, colaboração, conversas rápidas, reflexão individual e recuperação mental. A arquitetura do campus foi pensada justamente para acomodar essas variações constantes. Em vez de um único layout repetitivo, os edifícios criam grande diversidade de ambientes. Existem áreas abertas voltadas para interação rápida entre equipes, mas também cabines silenciosas para concentração profunda, salas menores para discussões estratégicas e uma grande quantidade de espaços informais distribuídos pelo edifício.
Outro elemento central é a integração intensa com a paisagem. Os edifícios são organizados de forma a manter forte presença de luz natural, vistas para áreas verdes e circulação constante entre exterior e exterior. Os edifícios são organizados de forma a manter forte presença de luz natural, vistas para áreas verdes e circulação constante entre interior e exterior. Jardins, pátios e percursos paisagísticos fazem parte da experiência cotidiana de trabalho. Essa estratégia está diretamente alinhada com as pesquisas da psicologia ambiental, que mostram que o contato visual com a natureza ajuda a restaurar a atenção e reduzir a fadiga mental. Além disso, muitos desses edifícios utilizam estruturas amplas e coberturas translúcidas que criam grandes espaços internos contínuos, mas organizado por diferentes zonas de atividade. Em vez de um open office homogêneo, o que surge é um ambiente com gradações claras de estímulo, ruído e privacidade. O resultado é um ambiente onde pessoas podem migrar naturalmente entre diferentes estados cognitivos ao longo do dia. Momentos de foco profundo podem ser alternados com colaboração, reflexão ou recuperação mental. Neste sentido, o campus do Google funciona quase como um laboratório contemporâneo de arquitetura corporativa, onde o espaço é projetado para acompanhar o ritmo real do cérebro humano. Caso real, a sede Bloomberg em Londres. Outro exemplo sofisticado é a sede da Bloomberg em Londres, projetada pelo escritório Foster & Partners, liderado pelo arquiteto britânico Norman Foster, uma das figuras mais influentes da arquitetura contemporânea e conhecido por sua abordagem altamente tecnológica e ambientalmente eficiente da arquitetura. Inaugurado em 2017, o edifício é frequentemente citado como um dos escritórios mais avançados do mundo em termos de desempenho ambiental e qualidade espacial. Mas além das questões de sustentabilidade, o projeto também revela uma compreensão bastante refinada de como ambientes corporativos podem influenciar o comportamento, colaboração e concentração. O edifício foi pensado como um sistema espacial contínuo, organizado em torno de grandes plataformas de trabalho conectadas por rampas escultóricas que atravessam o interior do edifício. Essas rampas não são apenas elementos formais, elas funcionam como dispositivos de circulação lenta que estimulam encontros informais, conversas contemporâneas e trocas rápidas de informação entre diferentes equipes. Ao mesmo tempo, o projeto evita o problema clássico de open office restrito. Embora existam grandes áreas de trabalho compartilhadas, o ambiente é cuidadosamente calibrado por meio de soluções de acústica, iluminação e organização espacial que reduzem a sensação de ruído e dispersão. O edifício utiliza um sistema de tetos metálicos com milhares de pequenas lâminas que atuam simultaneamente como difusores de luz, elementos de ventilação e absorção acústica. Essa solução cria um ambiente visualmente uniforme, mas acusticamente mais controlado, reduzindo um dos principais fatores de fadiga cognitiva em escritórios abertos. A iluminação natural também desempenha um papel central. O projeto foi concebido para maximizar a entrada de luz no interior do edifício, reduzindo a dependência de iluminação artificial e criando uma atmosfera de trabalho mais confortável ao longo do dia. Outro aspecto interessante é a presença constante de espaços intermediários. Em vez de separar rigidamente áreas de circulação e áreas de trabalho, o edifício cria zonas híbridas, onde as pessoas podem parar para conversar, revisar ideias rapidamente ou fazer pequenas pausas cognitivas entre tarefas. Esses espaços funcionam como microambientes de transição entre momentos de concentração e momentos de interação, algo que se aproxima muito da ideia de gradação espacial discutida pela neuroarquitetura. Nesse sentido, a série da Bloomberg demonstra como um grande escritório corporativo pode equilibrar densidade, colaboração e foco sem depender exclusivamente do modelo tradicional de open office homogêneo. Mais do que um edifício eficiente, o projeto se torna um exemplo de como a arquitetura pode estruturar o ritmo intelectual do trabalho contemporâneo. O escritório como interface cognitiva. Durante muito tempo, a arquitetura corporativa foi guiada principalmente por métricas de eficiência imobiliária, densidade, número de postos de trabalho e redução diária por funcionário. Mas a economia contemporânea não é baseada em tarefas repetitivas. Ela depende de conhecimento, estratégia,
criatividade e tomada de decisões. Em outras palavras, depende de trabalho cognitivo profundo. Quando entendemos isso, fica claro que o escritório não é apenas um custo operacional, ele é uma infraestrutura cognitiva. Projetar um bom escritório significa projetar condições para que o cérebro humano funcione melhor. O que é interessante é que tanto no campus do Google quanto na sede da Bloomberg, apesar de arquiteturas completamente diferentes, seguem o mesmo princípio: ambientes de trabalho precisam oferecer diversidade cognitiva. Se sabemos que a mente precisa de foco, restauração e diversidade ambiental, surge uma pergunta inevitável: por que insistimos em construir escritórios completamente homogêneos? A neuroarquitetura mostra que ambientes de trabalho mais inteligentes não são necessariamente mais caros, eles apenas são mais conscientes de como as pessoas realmente pensam, trabalham e tomam decisões. Talvez essa seja uma das responsabilidades mais interessantes da arquitetura contemporânea: projetar espaços que ampliem a inteligência humana. Agora, pergunta ao público: você consegue realmente se concentrar em escritórios totalmente abertos? Ou acredita que ambientes com maior diversidade espacial e áreas de foco são o futuro do trabalho? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque entender como o espaço molda o pensamento talvez seja uma das discussões mais importantes da arquitetura hoje. Se você gostou deste vídeo e se interessou pelo assunto, dê o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo!